Tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar. Para a glória de Deus. Templo de Deus ou do Espírito Santo. Esta é uma outra figura muito significativa da igreja. No N.T. Templo é um lugar em que Deus, que habita em toda parte, se localiza a si mesmo em determinado lugar, onde seu povo o possa achar em casa. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Assim como Deus morou no tabernáculo e no templo, assim também vive por seu Espírito na igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Nesse templo espiritual, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, sacrifício de oração, louvor e boas obras. O propósito é naturalmente enfatizar que a obra santificadora do Espírito é um empreendimento progressivo e contínuo ao fim de realizar os propósitos de Deus na vida dos crentes. Então, sendo bem ajustados para ser um templo santo no Senhor, edificados para tornar-se a morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 21. Talvez seja possível interferir daí que o cristão ainda estão em obras. A metáfora do templo do Espírito Santo confirma ainda mais que a terceira pessoa da Trindade habita na igreja, que individual que coletivamente. Por exemplo, Paulo pergunta aos crentes de Corinto: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Nesse trecho específico, Paulo está dirigindo a igreja coletivamente, vós. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo faz a referência ao crente individual. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? O Espírito de Deus não somente transmite à igreja poder para o serviço, Atos capítulo 1, versículo 8, como também em sua vida ao habitar dentro dela. Consequentemente, há um entendimento real de que as qualidades que exemplificaram sua natureza. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Acham-se na igreja evidenciando assim que ela está andando no Espírito. Gálatas 5, 25. Além do conjunto um tanto trinitariano da figura da igreja missionada, povo de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, ou do Espírito Santo. Muitas outras metáforas bíblicas nos ajudam a ampliar a perspectiva da natureza da igreja. Retratado da igreja como o sacerdócio dos crentes, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ou 9, a noiva de Cristo, o rebanho do bom pastor, e o saramento da videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1 a 8, são algumas mostras das diversas maneiras como as escrituras representam a composição e a característica definitivas da igreja verdadeira, que consiste nos redimidos. De maneira diferente, essas figuras da linguagem ilustram-se a identidade e o propósito da igreja que Jesus expressa de modo tão belo na sua oração sacerdotal. Rogo para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versículo 21 a 23. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus é grande, Deus é tremendo. Nós precisamos de Deus na nossa vida, a nossa família precisa, os nossos vizinhos,
Por isso que nós temos que buscar esse Deus maravilhoso, que esse Deus ele é poderoso para nos ajudar. Tem muita gente que pensa assim, eu estou na igreja há 20 anos, estou na igreja há 40 anos, não vejo nada, tudo é a mesma coisa. E muitos falam, já saí da igreja porque não vi nada. Mas a gente não pode sair da igreja. Por mais que a gente não vê nada, mas a gente tem que continuar na igreja. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que adianta a gente estar na igreja querendo ver isso, ver aquilo outro? Mas pela fé nós vemos que nós vamos ser felizes lá no céu, que nós temos a nossa casa lá preparada, que Jesus foi preparar um lugar para nós e que vai vir nos buscar. É isso que nós temos que estar no coração e na nossa mente. Não pretender ver riqueza, ver casa bonita, ver essas coisas aqui na terra. Porque lá no céu nós temos uma casa linda, que não foi constituída por mão de homens, mas foi constituída pelo próprio Deus. Então nós temos que se alegrar, viver na alegria de poder estar na casa do Senhor. Mas Ele promete nos dar bênçãos para nós aqui na terra e nos fazer felizes aqui também. Ele deseja isso para nós, mas nós também temos que desejar. Mas porque Ele diz que em primeiro lugar nós devemos buscar Ele para a nossa vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Então por isso que nós temos que buscar em primeiro lugar a Deus. Se nós não buscarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar, Deus, o Espírito Santo, a gente não vai conseguir receber as nossas bênçãos. As bênçãos que nós precisamos, porque isso ela vem automaticamente assim que buscamos Ele. É Ele que sabe a hora certa de entregar a vitória, a hora certa de entregar a bênção, dependendo se você está buscando Ele. Está buscando Ele para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Está querendo mudar, ter uma mudança de vida, se arrepender das coisas erradas que você está fazendo, começar a fazer as coisas certas. Então é isso que Deus quer, porque Ele quer nos preparar para nos levar para o céu. Porque lá no céu, nós não vamos entrar de qualquer jeito. Será que lá no céu você acha que você vai entrar com cara virada para o seu irmão, que você vai entrar lá no céu sem pedir perdão, sem perdoar? Lá no céu não é lugar de pessoas remidas pelo sangue de Jesus. Então por isso você tem que mudar o seu comportamento, mudar a sua vida para você poder chegar ao céu. E para isso você precisa de Jesus, porque Jesus é quem muda. Jesus vai te orientando, vai te moldando, vai te mostrando onde você está errando e você vai mudando. E é assim que tem que ser. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor, meu Pai, ajuda elas, meu Pai, tem uma mudança de vida, tem um ótimo comportamento, ser pessoas boas, pessoas que ajudam as pessoas, não pessoas, meu Pai, ruim, meu Pai, que quer ver outras cair, que a outra ver as outras se machucando, pessoa caluniadora, Senhor Deus, meu Pai, que faz calúnia dos outros, pessoas, meu Pai, que estão aí, Senhor Deus, meu Pai, invejando, Senhor Deus, a outra, isso daí não é o tipo de pessoa que vai entrar no céu, meu Pai, isso daí já tem, Senhor Deus, meu Pai, o lugar dele preparado, que é um lugar horrível, Senhor. Oh, Pai amado, Pai misericordioso, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, que elas vão querer mudança na vida delas, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.